Ô, John, primeiramente é um prazer estar conversando aqui com você de novo, tá? Para mim é muito bom estar conversando com uma pessoa aqui que principalmente está na missão de ajudar outras pessoas e principalmente ajudar empreendedores, né, cara? Criando solução aí para ajudar pequenas empresas através do seu aplicativo. E, cara, é maravilhoso. Para mim é um prazer, assim, fantástico para mim estar tendo essa oportunidade de conversar com você aqui. Acho que é uma via de mão dupla, né, eu também estou muito feliz em saber da tua história, saber do que você me contou e da similaridade com que a tua pessoa tem de conexão com a minha. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo maravilhoso e a gente vai somar junto, com certeza. Que legal, João. Gratidão, gratidão pelo seu tempo, tá investindo aqui no projeto Aprender Mais. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Muito bem, muito bem. Eu sou John Prestini, Jonathan Prestini Soares, de nascimento, mas a a convivência com grandes amigos abreviaram aí para John Prestini. Eu sou natural de Curitiba, no estado do Paraná. Tenho já meus 41 anos, muita história vivida. Eu tive, uma infância que, me deu muito orgulho, porque eu tive o prazer de conviver com o meu maior professor, meu maior mentor, que é o meu pai. Mesmo, não completando a quarta série, ele foi o maior professor da minha vida. Então, Legal. é uma história muito bonita, uma família muito unida, uma família grande. Hoje eu tenho 5 irmãs, 3 do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. A gente é muito unido, a gente é muito parceiro, mesmo eu morando nos Estados Unidos, junto com uma outra irmã, que é a Ângela, e a outra metade da família lá no Paraná, em Curitiba, a gente sempre tem uma conexão muito grande e um amor muito grande entre nós. Isso acho que é o mais importante. Legal, legal. Ô, John, mas antes de falar sobre negócio, falar sobre o Link, vamos explorar mais um pouquinho essa história, né? Porque como que foi na infância, eu, como eu te falei, eu gosto de conhecer um pouquinho, né? O que que a gente consegue extrair de você, da sua história, aí, pra gente ver da onde que você veio e de onde você tá, aonde você tá hoje, né? Contar um pouquinho da infância, esse momento aí com seu pai, que você explorou um pouquinho, que eu acho que deve ter sido muito importante para você estar tocando nisso. E assim, naquela fase também dos primeiros trabalhos, ali na época da escola, eu gosto de saber um pouquinho sobre isso. Vamos soltar os podres então. Eu acho que é a parte mais legal de contar da infância, né. Cara, eu fui muito mimado quando era criança, como eu falei, eu tenho a minha família tem, uma família de muitas mulheres e as minhas irmãs, elas são mais velhas do que eu, então eu era meio que o bonequinho da casa, né, porque eles me faziam de fantoche. Então tudo que eu queria primeiro que meu pai sempre quis um homem na vida dele, né, e aí ele Uhum, teve 3 mulheres, a primeira nasceu nos anos 70, eu nasci em 81. Então, ele levou 11 anos aí para vir um homem para a família. uhum. Então eu tive uma infância muito mimada, mas ao mesmo tempo eu era muito muito levado, muito travesso. Não tenho vergonha de falar, eu reprovei 2 vezes na escola, eu só queria saber jogar de futebol, eu só queria brincar, fazer molecagem. E hoje meus amigos, né, já na fase adulta, meus amigos falam que existe uma grande diferença entre o inteligente e o esperto. Então, o inteligente não entra em lugares que o esperto sabe sair. Então, essa é Perfeito. uma diferença muito grande. Então eles falam: "Cara, você é muito esperto, você é um cara que gosta de negócios". Mas se a gente voltar lá no meu passado, na década de 90, como eu te falei, eu nasci na cidade de Curitiba, no Paraná, mas a minha família, meus pais são de Santa Catarina, meu pai de Camboriú e minha mãe de Jaraguá do Sul. Uhum. Então, a minha infância inteira praticamente foi em Camboriú. E quando eu digo Camboriú, não é aquela parte bonita dos prédios, da praia de Aham. Balneário Camboriú, é vila, é mato, morava na fazenda. Então, assim, a minha vida foi correndo descalço, andando de cavalo, andando no meio do mato, fazendo molecagem, como eu Que falei. bacana. E o primeiro toque que eu tive na área de vendas foi com 10 anos de idade. Então, olha que interessante isso, Henrique, porque Olha que com legal. 10 anos de idade, o meu pai a gente tinha fazenda, a gente tinha condições financeiras muito boas, mas como eu te Uhum. falei, meu pai, ele completou a quarta série, meu pai nem completou a quarta série, na verdade, minha mãe é a mesma coisa, os 2 não tiveram a oportunidade de ir para a escola, eles tinham que trabalhar. Então a veia de empreendedorismo do meu pai, ela nasceu muito cedo, né, ela já nasceu nele, né. E ele passou isso para todos nós, então a gente começou a trabalhar muito cedo. E com 10 anos de idade, olha o que ele fazia, né, ele e minha mãe, na época quando eles estavam juntos, a gente fritava batatinha frita, colocava numa embalagem transparente, linda e maravilhosa, tinha toda a qualidade do produto, então tinha que ser uma batata Binge na época, que era a melhor batata para fritura, um óleo vegetal de qualidade, a apresentação da batata num plástico transparente que as pessoas podiam ver, era literalmente um chips, né, não era nem uma batata frita. E eu colocava um saquinho nas costas e eu ia vender na praia de Balneário Camboriú. E Legal. olha só que essa história eu gosto de contar, porque ela
eu já tinha o marketing na minha cabeça com 10 anos de idade, hoje com 41. Olha o que que eu fiz. Eu coloquei as minhas irmãs, que são mais velhas que eu, na praia, em locais diferentes. Então, eu tinha um local que eu saía para começar a vender, eu colocava uma das minhas irmãs em um ponto, a outra um pouco mais para frente, a outra um pouco mais para frente, e quando eu entrava na praia para começar a vender, que eu saía, né, olha a batatinha frita, gritando a batatinha, mostrando o saquinho transparente na mão, uma irmã já estava próxima e ela falava assim, moço, moço, nossa, tua batata é maravilhosa, vem aqui que eu quero. Daí tinha os amigos dela ao redor e já saía de lá vendendo, e aí as pessoas que estavam próximas, né, que chama atenção, você tá na praia, cervejinha, não sei o que e tal, olhava a batatinha lá, já ia quase que metade do pacote. Daí, até eu chegar na terceira irmã, eu já vendia todas as batatinhas, Que porque época bacana, de... John. É, Gatilho da prova imagina, cara, social, né? com 10 anos de idade, né? Então eu já tinha isso na veia. Falei, pô, vamos fazer assim, assim, assado. Aí, meu pai sempre foi comerciante, vou tentar resumir, porque senão a gente vai ficar 5 Uhum. horas nesse nosso bate-papo. Com 12 anos, olha só, né? O que, que a gente falava hoje né, o menor não pode trabalhar, o menor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Com 12 anos, eu aprendi a falar espanhol porque eu trabalhava no quiosque na beira da praia, que meu pai tinha o comércio. Então, assim, era argentino, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador, o povo de tudo quanto é lado ia lá pro quiosque, mais argentinos e paraguaios, e eu era o cara da caipirinha, do quiosque da caipirinha com 12 anos de idade. Então, ó, né, quem que vai vender caipirinha com 12 anos de idade na época de hoje? Né, Uhum. não tem lógica. Então, assim, sempre na veia do meu pai, sempre no comerciante, sempre. O meu pai é aquele tipo de cara que é aquele senhor que gosta de parar na frente do negócio dele, esperar o cliente entrar, seja pobre, rico, feio, bonito, novo, velho, criança, o que for. Ô, meu querido, minha querida, vem cá, seja muito bem-vindo, né? Cativar o cliente. Porque era Legal. algo que ele sempre pensa assim, cara, quem que põe dinheiro no meu bolso? É o meu cliente. Então, se eu não Uhum. tratar meu cliente como se ele fosse uma pedra rara, um preciosa, uma joia, eu vou tratar ele como? Exato. Cara, a gente tinha um risco muito grande também quando nós tínhamos mercado, isso eu já estava lá com meus 13, 14 anos, né, no começo, porque tinha muito assalto. Então, meu pai Uhum. fazia amizade com assaltante, cara. O cara que ia lá para roubar, eles gostavam tanto do meu pai que acabavam protegendo o estabelecimento. Olha isso. Outras épocas, né? Mas, enfim. Uhum. Cara, e se você deixar eu falar, negão, aí a gente vai ficar longe. Cara, Mas, fica à vontade, Johnny, fica à vontade, cara. Principalmente esses momentos. Cara, eu sou fascinado para entender tudo isso e dá para ver aonde você tá hoje por causa desses momentos, cara. Vendas, marketing, espanhol, estar em contato com uma pessoa que olha para o cliente, realmente é o que falta em muitos negócios hoje em dia, é, realmente querer pensar que o cliente é rei mesmo, não adianta, é ele que tem é que o seu ser. chefe. Mas É. você vê hoje em dia as pessoas parece que esqueceram um pouco disso, né? Tem muitas empresas que sim que fazem isso, mas você teve contato com isso lá com 12 anos, olha que legal, cara. Por isso que eu gosto É, de entender tudo isso antes, para ver realmente, olha, isso está acontecendo hoje por causa de tudo que por- plantou lá. é. Então, fica à Se a gente vontade aí, for ver cara. se a gente for ver os highlights, né, vamos colocar ali os destaques da minha jornada, né, são passando nas fases que eu tive o prazer de estar do lado do meu pai. E quando eu falo o nome do meu pai, o seu João Luiz Soares Júnior, eu quero deixar enfatizado que é uma família, né? Não é somente o meu pai. Tinha a minha Uhum, mãe por trás, tinha todas as minhas irmãs, mas eu tenho o símbolo da minha vida, o exemplo da minha vida como meu pai, como guerreiro que ele é. E hoje guerreiro lutando contra o câncer. Mas uhum, isso a gente deixa para Deus cuidar e a uhum, medicina. É, então, assim, do que lembro na minha cabeça, né? Meu pai foi chamado de Rei do Repolho, porque ele começou a ser um dos primeiros a ter boxe no Ceasa de Curitiba, e assim, aquela atitude arrojada de negócios, ele era doido, né? O cara chegava lá com um produtor de repolho para vender para ele, ele ia lá e comprava 5 caminhões e distribuía para o Brasil inteiro. Então, o João, Rei do Repolho, muito comerciante. E isso saiu literalmente da miséria, porque quando meu pai saiu de Balneário Camboriú, de Camboriú para ir para Curitiba, ele era muito novo ainda, adolescente, e trabalhando em açougue, eu acho que isso que trouxe muita paixão do churrasco para mim. Também vou contar um pouquinho da minha parte de chefe de cozinha, opa. mas é, é não, multifunções, mas é uma vivência que eu tive com ele. Então, foi dentro de supermercado, foi dentro de panificadora, dentro de lanchonete, de restaurante, fábrica de gelo, panificadora que eu já citei. Então, assim, sempre foi comércio em geral, Uma né? escola maravilhosa, né, John? A Nossa. história o público que precisa de carinho, né? O público que precisa de atenção. Hoje, se a gente fala em grandes redes de supermercado, quando você pega uma grande empresa de mercado, talvez o Extra, Pão de Açúcar, grandes redes, e você vê a diferença que um funcionário faz lá dentro, mesmo falando de uma franquia, mesmo falando de multinacionais, da forma de atendimento, faz toda a diferença. Toda a diferença. Sem dúvida. Eu estou fazendo um treinamento de vendas agora, mais de 100 que eu já tenho, mas é sempre bom renovar. Uhum, E foi feita uma comparação de fast food.
Fast food. Então, fast food, qual que é o negócio, né? Estados Unidos nasceu com o McDonald's, né, no drive-thru para que você pudesse reduzir o cardápio, atender rápido e pegar o próximo cliente. Então, a ideia de fazer um negócio muito rápido é a ideia do fast food, é comida rápida. E aí ele comparou, aqui nos Estados Unidos, vamos pegar marcas que provavelmente todos conhecem, de um lado da rua, você tem lá o McDonald's e o Burger King, por exemplo, e do outro lado, aí tem duas marcas regionais, por exemplo, o In-N-Out, que também são hambúrgueres, e enfim, vou deixar só o In-N-Out. Então são três marcas, você tá do lado da rua do McDonald's, do lado da rua do Burger King, e você, do outro lado, você tem que cruzar uma avenida para ir para o In-N-Out. Você cruza a avenida para o In-N-Out. Por quê? Porque a forma de atendimento que eles têm, a postura que eles têm, a educação que eles têm, a aparência que a empresa por si só utiliza para atender as pessoas, você sente a diferença, você nota a diferença. E o que que é? É um fast food, mas é um fast food que entrega qualidade, serviço, atendimento, excelência. Ele é mais barato do que o McDonald's, mas a forma de atendimento. Então, o atendimento é tudo na vida da gente, né? A gente teve um impacto muito grande com a vinda de agora, que estourou no mercado, da inteligência artificial, né, das redes sociais. Mas, gente, não existe rede social, não existe inteligência artificial que substitui o teu talento, a tua habilidade, a tua forma de encantar as pessoas. Cuidado com inteligência artificial. A gente vai falar mais sobre isso. Mas né, voltando, atendimento é a alma do negócio, é o carinho que você dá, é a cerejinha do bolo. Você tem que ser mais do que qualquer um para você se destacar. Então, tem muitas histórias, tem histórias maravilhosas de quando eu comecei a vender carro, se você me permitir, Henrique. Essa história, e eu vou falar de atendimento de novo, ela faz todo sentido. Eu entrei no ramo de automobilismo em 2001, na parte de venda de veículos novos, em concessionária, e no meu primeiro mês de vendas, cara, no meu primeiro mês de vendas, eu estava trabalhando numa concessionária Chevrolet, e entrou um cliente. Essa história parece que é história montada para contar, e eu te dou toda a certeza do mundo, não é, porque eu já vi vários casos. Entrou um cara de chinelo de dedos, e quando eu falo chinelo de dedos, não é nem um Raider na época, né, porque isso foi em 2001, era aquele Havaiana azulzão de pedreiro, que a gente fala, né, aquele azul simples, com a esposa dele e duas crianças. O cara andou no salão para um lado, andou para o outro, e era o meu primeiro mês na concessionária. Eu orei, falei, vou atender esse cara. E aí o vendedor que estava do meu lado, experiente, cara experiente de mercado, falou, vai nada, isso aí é pescoço. Falei, cara, mas é um cliente, o cara tá no salão, eu vou atender o cara. Aí conversa vai, conversa vem, eu muito conversador, né, cheguei pro cara, que legal, que bom, seja bem-vindo à concessionária, blá blá blá, e o cara falou assim, olha só, Rick, eu quero ver o Ômega. Na época o Ômega australiano era o carro mais caro que a Chevrolet tinha na época. E aí eu falei, puxa, que legal. Mas ele falou, não, eu quero o desse ano. Eu acho que era janeiro ou fevereiro. E ele falou, não, eu quero, vamos supor que seja fevereiro, eu quero 2002, 2002. Não quero 2001, 2002. E eu fui olhar no sistema, tinha um tal de um 2002, 2002, que não tinha nem preço ainda. O carro nem tinha chego na concessionária ainda. E eu falei, deixa eu pesquisar para você aqui, papapá. Fui lá, dei toda a atenção do cara, achei o carro, fui lá mostrar lá no pátio, o pátio todo sujo ainda. O carro não estava com preço, porque era um carro que tinha recém-chegado. Enfim, eu dei aquele atendimento surreal pro cara. Eu vou resumir o final da história. O cara comprou 4 carros. Ele comprou o Ômega à vista e ele comprou mais 3 Corsas. E ele falou, Jonathan, eu faço questão de entrar em lugares de forma simples, porque as pessoas têm que me olhar como eu sou, não como eu estou me vestindo. Então, ele era só fornecedor de peças para a GM. Olha. Aí eu olhei para aquele vendedor que olhou para mim e falou, não vai que é pescoço. Eu falei, rapaz, quero pescoço todo dia igual esse. E ele ficou chocado, cara. Aquele mesmo eu vendi dos 8 carros, foi maravilhoso. Que legal, então, que aprendizado, de novo, é a gente olhar para as pessoas, para a alma das pessoas, para o olho das pessoas, para respeitar todas as pessoas. Dá para ver, João, Respeite todas as pessoas. nesse momento aí, você repetindo o padrão do seu pai. Dá para ver. Não. Que você acabou de falar que ele não tinha diferença para ele de cliente. Não, cara, isso absolutamente nada. De certa forma criou também aí em você esse sentimento também. Dá para ver essa prova aí nesse momento, nessa passagem que você está falando. Que legal. Isso é fundamental para qualquer tipo de negócio, Henrique. Qualquer tipo de negócio. Quando a gente fala, né, existe a diferença do comerciante, do empreendedor, né, do cara da startup, mas a essência é o humano, né? É o ser humano, é a pessoa, é quem está por trás, quem faz a coisa acontecer. Então, sim, isso é o diferencial. Eu fiz eventos na época que eu cansei de carro, já depois de 13 anos, eu comecei a trabalhar na parte de culinária. 13 anos vendendo carro? 13 anos. Então foi uma jornada bem grande, uma jornada que foi uma escola de vida, foi uma
Eu não tenho vergonha de falar, eu sempre falo nas minhas conversas que eu tenho duas carteiras de trabalho, literalmente, né? Tem gente que fala que gosta daquele emprego tradicional, trabalhar no banco, seguir carreira. Cara, Uhum. me dá, como é que o Da povo fala agonia. lá do interior do Paraná? Eles falam, não, urtiça, não, sei lá, da coceira Urtiga? ficar no mesmo lugar. Urtiga é uma planta, né? Mas da coceira ficar Da no mesmo coceira. lugar. Mas o que eu me refiro é o seguinte: você sempre tem que buscar algo melhor para você. Eu trabalhei em diversas concessionárias, Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, estou na Mercedes. Então, eu acho que isso é fundamental para que você saiba o que você tem, mas melhor do que saber o que você tem é saber o que o seu concorrente tem. Porque se Legal. você não sabe o que o outro não tem, às vezes o teu cliente entra contra-argumentos, falando, mas aquele lá, ou você vai falar que aquele lá é uma M, que ele não presta porque você não sabe o que está falando, ou então você fala, puxa, realmente eles têm vamos falar de carro, né? O carro é sensacional, o porta-malas é sensacional, porém, veja os benefícios que eu tenho a mais. E aí Uhum. você contra-argumenta colocando benefícios que o seu negócio faz. Legal. Então, estude a concorrência porque faz toda a diferença no teu negócio. Se você tem que saber do teu, só que se você não estudar a concorrência, vai acontecer igual ao Blockbuster, que era líder do mercado de aluguel de fitas, DVDs e etc. E aí veio a Netflix e derrubou ela. Por quê? Uhum. Porque ela achava que ela era líder do mercado. Assim como a Uhum. Kodak, assim como uma série de grandes marcas. Então, estudar a concorrência é fundamental. E a minha Legal. segunda carteira de trabalho, porque eu estava cansado. Falei, cara, eu cumpri a minha missão lá, eu via que eu não conseguia ir mais para frente e eu ia buscar algo melhor. Então, eu nunca fui mandado embora, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho duas carteiras de trabalho. A segunda, eu só fiz a primeira página, porque daí eu resolvi ser empreendedor. Então, Que coisas de legal. Jonathan. Que legal, que legal. Ô, John, que escola, né, cara? E que aprendizado, porque assim, as principais habilidades que uma pessoa que quer abrir um negócio, que abre um negócio, é vender, né, cara? E sem vendas, o negócio não vai, né? Não, E não. você ter essa experiência aí por muito tempo, ainda na venda de carro, que é uma venda interessante, eu acho que eu imagino a dificuldade que deve ser, porque por causa de questão de concorrência mesmo, né? E é um bem, assim, interessante para a pessoa, né? E, cara, mas é uma escola que escola bacana, cara. E depois você Falando de seguiu. vendas, bem, Vamos bem lá. rapidinho, falando de Uhum, vendas, a parte técnica corresponde a 20% de uma venda. uhum, A parte emocional, a parte de você gerar amigos quando você atende pessoas, é 80% do teu negócio. Então, eh, você nunca vai vender se você for cara crachá e somente responder o que o cliente pergunta, porque às vezes ele não está fazendo a pergunta da forma certa, ele não sabe fazer a pergunta certa. Se você entende quem é o cliente, como é o cliente, o que que ele quer, a história dele, que ele conhece o vizinho, se ele conhece, se você conhece o cliente por um todo, e aí eu estou falando de bens caros, você vender um carro, a gente está falando aí de 30, 40, 70, 100, 200, 300 mil. Então, uhum. como que você vai arrancar um cheque, um depósito de um cliente de 300 mil dólares, às vezes? É muito dinheiro. Então, você tem que conquistar pessoas. E aí você faz negócios. Você tem que fazer com que o cliente queira comprar, não que você tenha que vender. Isso serve para qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa. Que legal, cara, que legal. Já é um aprendizado muito grande aqui para quem já está ouvindo a gente aqui, que já está querendo começar o seu negócio. Uma bela dica aí já de vendas, né? Que Sem a dúvida. gente vai ter várias dicas aqui, hein? E Uhum. depois você foi você falou que teve a segunda carteira, como que foi esse outro momento? Pronto. Quando eu resolvi empreender, eu entrei no ramo culinário e eu vim de uma família que, agora eu vou contar com a parte da minha mãe. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Cozinhava em casa, não cozinhava para os outros, mas cozinhava extraordinariamente bem. E então como minhas irmãs, sempre ficava na cola dela, ajudava ela, né, de fazer o seu próprio nhoque, de fazer a sua própria massa, o seu próprio pão. E isso a gente acompanhou junto desde criança e, né, criou aquela paixão, né? O meu segundo nome, que seria o meu nome do meio, é Prestini. Então eu venho de uma família italiana com uma família de português. É, então a minha mãe cozinhava muito e eu resolvi entrar na área de culinária. Então eu comecei a fazer eventos. Eu fui a primeira empresa, é, eu diria até do mundo, porque eu nunca vi lugar nenhum que fazia eventos de batata suíça a domicílio. Então batata suíça ou batata rosti, né, é uma Uhum. batata que você rala, coloca na frigideira, coloca o recheio. Então eu peguei como referência um restaurante que eu ia muito em Curitiba, eu acredito que não existe mais, chamado Beto Batata, e era um prato que eu amava, e eu consegui transformar isso em receita fazendo eventos a domicílio. Eu fui na casa de um colega de trabalho na época, que era aniversário do filho dele, e ele falou: Porra, você pode fazer a batata pro meu filho? Eu falei: Pô, claro que posso. Aí a gente foi lá no mercado, comprou, tinha as frigideirinhas dele, fiz aquela sujeira no fogão, que é fritura, e Uhum. aí veio, eu acho que se não me engano foi a esposa dele que falou: Pô, você podia fazer evento disso, né? Que E legal, aí cara. o lado empreendedor falou: Opa, olha aí.
Cara, por Deus do céu, no dia seguinte, eu fui comprar um fogão industrial desmontável que eu podia colocar dentro de um Fiesta, que era o carro que eu tinha, Fiesta hatch, diga-se de passagem, ou seja, pequenininho, colocava bujão de gás, fazia a estrutura toda dentro e saía fazer eventos. Em 5 anos, eu fiz mais de 600 eventos. E aí eu comecei do zero, era o senhor e senhora Batata, na época, que era eu e minha irmã. Depois eu tive um novo sócio, que era a gente brincava quem que era a senhora Batata, porque continuou o nome. Mas o grande diferencial do evento não era só o produto, que era maravilhoso, que era sensacional. De novo, atendimento. Uma das batatas que nós servíamos era uma batata que a gente fazia com batata baroa, como é que chama no Brasil? É a batata... Batata salsa. Então, com a batata salsa, mandioquinha, baroa, eu fazia ela batata doce, ou seja, a batata com sabor doce, né, que era a batata de sobremesa. E aí tinha leite de coco o beijinho, né, que era o coco branco com leite condensado, e aí eu chegava para servir, e normalmente os meus clientes eram pessoas já com uma certa idade, passava aí de 50, 60 anos. Eram eventos mais casuais, ou aniversários e tal. E quando eu chegava para servir essa batata, era muito legal, porque eu estava lá com a minha bandejinha na mão, eu fritava, e aí ia lá servir na mesa, e aí chegava perto dos homens e falava, aceita leite condensado com coco? E aí chegava para as senhoras, aceita beijinho? Aí elas olhavam, só se for o teu. E aí é lógico que eu dava, né? Então, essa parte era muito legal. E aí, assim, era muita indicação, era um evento glamuroso, a gente chegou a servir aí 300 pessoas em 50 minutos no aniversário de 15 anos de 2 meninas, era um trabalho maravilhoso. Eu nunca vi isso, e aí, cara. Eu nunca vi isso até hoje. Porque é um trabalho do cacete, cara. Ninguém é meio doido de fazer, cara, acho que só eu fui doido de fazer. E aí, eu tenho uma história de empreendedorismo para falar disso. Porque, na época, isso foi em 2013, eu tinha um sócio, que era um grande amigo, chamado Carlos Eduardo Koch. E aí, nós fizemos um evento para 8 pessoas. Aí, olha para mim aqui, ó. Oportunidade e empreendedorismo. As oportunidades estão disfarçadas. E existe um livro sobre isso que eu até recomendo para todos vocês. Oportunidades disfarçadas. A gente foi fazer um evento, a gente não tinha nada para fazer. O cliente ligou e falou assim, olha, eu tenho um evento para 8 pessoas. Você faz? Falou, olha, o mínimo são 20, mas tudo bem, vamos fazer. Aí, fomos lá, fizemos o evento para 8 pessoas, e quem estava lá? Um americano. Esse americano, depois tem uma história triste desse americano, mas deixa pra lá. Ele provou essa batata suíça, ele ligou para a mulher dele, ele falou assim, ó, você não vai acreditar, eu tô comendo uma batata que tem recheio de estrogonofe de frango por dentro. Ela é maravilhosa, ela é crocante. Ele mostrava assim, ó, ele mordendo a batata, fazia né, para comer a batata. E aí ele falava, nossa, isso aqui é maravilhoso. Ligou para a mulher dele. Isso era julho, mais ou menos, de 2013. E aí, rede social, posta uma batata aqui, posta uma batata ali, ele sempre botava um comentário, colocava isso, colocava aquilo. Cara, dia 25 de dezembro de 2013, assim, a data como hoje, eu mandei uma mensagem para ele no Natal, falei, olá, tudo bem? Aqui é o Jonathan, desejo para você um Feliz Natal, prosperidade, parará, parará. 1º de janeiro, cara, eu lembro até onde eu tava, 1º de janeiro de 2014, 9 anos atrás, quase 10 anos atrás. Eu cheguei e mandei uma mensagem para ele falando assim, olá, fulano de tal, eu desejo o melhor para você em 2014 e eu desejo estar aí em Portland fazendo a nossa batata e conquistando o mercado internacional. Olha isso. Em 1 mês e meio, eu estava em Portland. Que isso. O meu visto estava vencido, o meu passaporte estava vencido e o meu sócio, eu acho que não tinha visto para os Estados Unidos. Na época, nós fomos para o Rio de Janeiro, e em 1 mês, nós conseguimos renovar o passaporte, nós conseguimos tirar o visto, e a gente estava em Portland. E aí aconteceu o que não era para acontecer, não deu certo. E aí vai uma dica, anota aí, eu pego o papelzinho. Faça muito bem feito o seu plano de negócios e estude o mercado. De novo, eu já falei sobre estudar o mercado. Nós chegamos em Portland, e o que eu tinha na minha cabeça? Batata é batata. Batata tem aqui, tem em tudo quanto é lugar. Não, galera, batata é tudo diferente. Eu cheguei aqui e fui procurar a tal da batata com casca roxa que eu usava para fazer lá no Brasil, que era a batata Asterix, uma batata fantástica, mais sequinha. E aí, fui procurar a tal da batata aqui nos Estados Unidos, e eu fui fazer o quê? Fui na banca, tinha 70 tipos de batata. Não estou exagerando, mas tinha assim, uma variedade gigantesca de tipo de batata. E eu fui aonde? Na casca roxa. Cara, eu simplesmente acabei com a oportunidade de expandir o negócio nos Estados Unidos na época. Nossa. Eu destruí a batata. Entendi, cara. Por quê? Porque eu não estudei o mercado. Em vez de eu pegar vários tipos de batatas e fazer vários tipos de testes diferentes, eu fui no que eu achava que estava certo. Mas eu estava no mercado errado. Então, eu peguei a batata errada, não deu certo, a batata não ficou crocante como deveria.
Resumo da história. Ficamos 5, 6 dias em Portland, voltamos para casa, para Curitiba. Meu sócio entrou em depressão e eu olhei para a cara dele e eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, nós estamos quebrados. Nós não vamos ganhar dinheiro juntos. Você é engenheiro, você tem uma capacidade surreal em fazer as coisas. Vamos se separar, mas nós não perdemos a nossa amizade. E ele continua Uhum. sendo meu melhor amigo. E eu, falei, cara, essa porcaria vai ter que dar certo. Se a batata tem água, eu vou ter que dar um jeito de tirar a batata, Tirar. a água da batata. Lá, Aí pensando em veio de lá. novo, pensando no mercado americano. Falei, cara, eu Uhum. vou ter que tirar a água Ô, dessa John, batata. só uma curiosidade. Quando você falou, nesse dia que você mandou a mensagem, eu quero estar aí nos Estados Unidos, aí depois de um mês isso aconteceu. Quando você colocou isso, você já estava com os planos mesmo para mudar para lá, para fazer o negócio acontecer? Ou só foi um jogar assim pro futuro? Como que foi Cara, esse momento? foi veio a empreendedora na direta, cara. Eu falei, cara, vou Intuição, jogar né? um verde pro cara. O cara falou que em Portland tinham trocentos food trucks, e nós fomos pra lá, né? Isso a Uhum. gente tem até foto. Não sei se você quer depois colocar nos teus vídeos, eu posso mandar pra você a foto da batata, a foto do carrinho de food truck que tinha na praça junto com eles, a foto da batata que não deu certo, tem tudo aqui. Mas enfim, Legal. eu joguei um verde pra ver, pô, vai que o cara quer ser sócio nosso, a gente começa a empreender nos Estados Unidos, começa a fazer dinheiro e o negócio acontece. Por que não? Né? Na época, Uhum. falei, deixa eu tentar. E a gente foi, mas não deu certo. Mas não deu certo, só que a gente trouxe um aprendizado muito grande, né? Que foi o quê? Deveria ter estudado o mercado. Hoje eu sei que as coisas são muito mais fáceis do que poderia ser. Por quê? Hoje eu Uhum. moro nos Estados Unidos, hoje eu conheço o mercado. Hoje o Uhum. processo de preparo da batata já está pronto. Não vou nem continuar com essa conversa, mas já está pronto. Então, Entendi. é possível as coisas serem muito mais fáceis. Uhum. Vamos lá. Tirei a água da batata, comecei a estudar. Em vez da batata ser frita, ela passou a ser assada. Eu transformei o que era o senhor e senhora batata, que era uma batata frita, numa batata que ficou saudável, sem fritura, feita no forno, que pode ser congelada, que foi comercializada em restaurantes, lanchonetes, hotéis, foi vendida com mais de 6 anos de garantia de prazo de validade. Eu industrializei o processo de produção, eu conseguia atender um mercado gigantesco e também eu fiz com que o produto se tornasse uma torta de batatas, que depois nós passamos a Uhum. chamar de tortatas. Então, Verdade. foi a veia empreendedora de falar, eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou me dedicar, como que eu posso melhorar? Testes, 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 testes e testes e testes, e nós Corrigir a transformamos rota, isso. né? É impressionante, cara. É Exatamente. impressionante que é muito empreendedorismo isso. Eu converso aqui com algumas pessoas e, cara, eu lembro de várias histórias assim que eu lembro mesmo até da Priscila, que ela começou com uma ideia de vender fraldas, quando fez o planejamento, fez tudo certinho, mas quando caiu mesmo o mercado, abriu a loja, viu que não dava para concorrer com os grandes. Não tinha É? margem, não tinha como. Aí, em 3 meses, ela falou, cara, eu desisto, eu faço outra coisa. Aí ela começou a colocar roupas infantis, que aí a margem era um pouco melhor. Então, esse movimento do empreendedor, cara, tem que estar muito assim, já Muito meio que rápido. pensado, porque, É. cara, acontece muito isso. Muito. Porque assim, a Uhum. gente faz plano, e é legal fazer, tem que fazer plano, né? Só que alguma coisinha, cara, pode ser que saia fora. Então é importante você pensar Muitas rápido, coisas mudar podem rápido, sair fora. muito. Muitas Hoje, ó, coisas. na primeira vez Ah, que eu tentei empreender, meu pai sempre trabalhou com funilaria e pintura. Então, a ideia minha era fazer isso um negócio. Ele sair de trabalhar por conta e montar. Além disso, começar com a, a funilaria de martelinho de ouro, na época, né? Cara, fiz o plano de negócio certinho, como o Sebrae ensina, tudo certinho, bonitinho e tal. Cara, primeiro obstáculo foi o ponto que a gente estava alugando não deu alvará para funilaria. Que é uma coisa que mexe com tinta, mexe com descarte. Cara, químico, aquilo isso. foi tão forte para mim, tão forte no momento, eu falei, como que eu não previ isso? Nesse momento aí, cara, é um emprego bom, a gente pega o empreendedor de vez em quando, né? Aí recebi uma proposta de emprego, já desisti logo no caminho, assim, nem comecei o negócio. Investi uns dinheirinhos para comprar umas pistolas, uns martelinhos de ouro, conjunto de marketing, algumas coisinhas de marketing, mas, cara, o primeiro obstáculo já caí. Então é legal a gente falar sobre isso e tocar nesse assunto, porque, cara, muitas coisas, como você falou, muitas coisas vai acontecer. A vida do empreendedor cara, é assim o tempo todo. Então tem que meio que gostar disso aí. E estar atento a essas mudanças rápidas e contornar tudo que É, precisa ser e contornado. isso aconteceu com o Edulink também. Ninguém sabe da primeira parte do Edulink. Poucos Uhum. sabem da primeira parte do Edulink. Então a gente tem que ter, dentro da área de startup ou de qualquer tipo de negócio, a gente tem que errar rápido para corrigir rápido. Então, não deu certo uma, duas. A gente precisa tentar. A gente não pode desistir nunca, porque nós somos brasileiros, nós somos determinados. Mas o que a gente não pode é ser burro. Então, Uhum. tá dando errado, deu errado uma, duas, três vezes, alguma coisa está errada. Alguma fórmula tem que mudar.
Alguma coisa tem que se reestruturar. Às vezes é uma vírgula, às vezes é um detalhe que pode Exato, fazer a exato. diferença inteira. Então, o empreender não significa, eu sou determinado, eu vou continuar, e eu não mudei, né? Continuou, deu errado, pega a tua essência e muda um pouquinho, e vai corrigindo, até que você tenha a receita do bolo do jeito que tem que ser. Legal, legal. Cara, é outra dica aí já. Dica atrás de dica aqui. E depois você fez esse movimento com o seu produto e ficou mais quanto tempo depois vendendo nesse formato aí? Aí eu vendi, na verdade, a empresa, na época que o meu sócio, meu amigo, saiu, eu estava com um advogado que nos orientou quando nós fomos para os Estados Unidos, até por questões jurídicas, né, para não ter problemas, a gente acabou se resguardando da nossa receita, e, e aí, na hora que eu voltei, que o meu sócio falou que não queria estar junto mais, eu voltei a falar com esse advogado, que era um empreendedor também, e falei, olha, eu estou focado em mudar a receita, em fazer diferente, tarará. E aí, depois que a coisa se formatou, a gente se estruturou, eu acabei vendendo a empresa para ele, vendendo a história da batata, ele ficou com o nome, e eu acabei Uhum. me mudando para os Estados Unidos, foi aí que veio a virada de chave, aí que eu acabei mudando para cá. Ah, Mas entendi. Então, não aí, para fazer batata. o final desse segundo Eu empreendimento vendi seu, para então, o empreendedor, para o investidor. que legal, cara. É, Eu acho esse movimento muito, muito legal. Você vender, né, cara? Você vender a sua empresa aí é um caminho bem legal para continuar, né? Aí sim, depois exatamente. vendeu e Bom, foi para os aí Estados Unidos. vim para os Estados Unidos, eu vim para cá em setembro de 2017. E aí foi a virada de página na minha vida. Na época, eu deixei um filho que estava com 10 anos no Brasil, esposa, toda a família, para vir para cá e virar a página. Eu falei, cara, estava difícil, as coisas do Brasil estavam difíceis. Eu falei, eu preciso mudar de vida. A minha relação também conjugal não estava das melhores. E aí eu falei, não, vou fazer a coisa diferente. Cheguei nos Estados Unidos, eu dormi no chão. Eu tive a oportunidade de ser recebido na casa de um amigo que gentilmente me cedeu. Ele morava já numa kitnet, então já era apertado, com a namorada dele no quarto, eu ficava na sala, e ele gostava de assistir TV até mais tarde, e eu tinha que acordar cedo para trabalhar, então muitas vezes eu ia dormir no chão, literalmente. Ela tinha Uhum. um quando eu falo chão, que dó. Cara, na verdade o carpete dela era tão fofinho que às vezes até melhor que uma cama, mas eu Uhum. estava no chão, Uhum. literalmente embaixo da mesa. Mas enfim, foram mudanças necessárias, adaptações que eu tive que fazer para que eu pudesse virar a chave. Aí comecei a trabalhar aqui em restaurante, mudei a história do restaurante, porque aqui o brasileiro que ia na churrascaria, eu assava a carne e também servia. Picanha, só queriam saber de picanha. E aí eu falei, gente, picanha, vocês têm que saber o que é gosto de carne. Aí eu comecei a fazer aquele peito bovino bem feito, deixava a carne Hum. desfiando. Enfim, o talento de saber cozinhar fez com que eu mudasse o paladar também das pessoas que iam no restaurante. Primeiro, que era uma carne muito mais barata. Segundo, que era uma carne muito mais saborosa. Para quem não conhece o peito bovino, ele tem bastante gordura do boi. Então, Uhum. é onde tem o sabor, na verdade, da carne, muito bem assada. Para quem gosta de carne mais bem passada, recomendo. Depois eu passo a receita. A picanha já é uma carne que, né, ou ela tem uma capinha de gordura, mas tem que saber o corte, tem que dar o jeito certo de cortar ela para que ela seja saborosa. Então, existem muitas carnes saborosas dentro do mundo bovino que, sabendo preparar, muda totalmente o paladar. Que legal. E trabalhei no restaurante, depois eu tive a oportunidade de fazer a gestão de um incêndio que ocorreu em Santa Bárbara, aqui na Califórnia. Uma empresa foi contratada para fazer a higienização dos hotéis, eram mais de 100 quartos do hotel. Eu nunca tinha trabalhado com limpeza, mas eu tenho muito talento de falar com pessoas. No primeiro dia, eu estava lidando com 150 pessoas, organizando as equipes para que a gente pudesse fazer a limpeza dos quartos. Como eu não sabia bolhufas, faltou o quê? Um plano de negócios, faltou uma Uhum. estrutura. O lugar que eu estava fazendo a parte de gestão era muito grande, era um resort que eram 100 quartos, mas muitos deles eram individuais, espalhados na região. A região de Santa Bárbara, aqui dos Estados Unidos, é lindíssima. Então, é uma região de costa, então também tem parte de montanhas, você tem uma vista maravilhosa. Gente grande vai para lá. Uhum. Aí no primeiro dia foi assim, vai você para um lado, você para o outro. Eu falei, não, não, cara, tá tudo errado. Vamos organizar de novo. Aí depois eu fui estudar, eu vi o que estava acontecendo. Eu falei, não, eu preciso de uma equipe que limpe vidro, eu preciso de uma equipe que limpe telhado, preciso de uma equipe que limpe isso. Então, foi tudo setorizado por equipes. O que a gente tinha lá um mês para fazer, a gente conseguiu fazer em 10 dias. A estrutura foi muito mais funcional. Eu não precisava nem de tantos funcionários do jeito que eu precisei para fazer a coisa acontecer. Então, veja, sem conhecimento do que eu tinha que fazer lá, as coisas não andaram. Depois que eu pude estudar o mercado, entender o que eu tinha que fazer na logística, em menos de 10 dias, a gente fez a limpeza de
de um hotel com mais de 100 quartos. Então, estrutura, organização, processos, saber lidar com pessoas. Aí, de tudo aconteceu, eu trabalhei em restaurante, fui gerente de restaurante, fui pizzaiolo, e dentro da área de gastronomia, eu sempre gostei muito de rede social. Então, o movimento do restaurante estava fraco. Eu falei assim, cara, será que eu posso fazer aí o Instagram do restaurante? E aí eu começava a postar uma foto dali, eu fazia uns stories de lá, mostrava a tia da cozinha preparando a comida, mostrava o restaurante cheio, o pizzaiolo jogando a pizza pro ar e tal. O movimento se tornou muito grande. Às vezes eu Legal. tinha alguns trabalhos que eu fazia, por exemplo, de divulgação de pizza, que acabava a pizza, de tanto que a gente conseguia virar com um marketing bem feito. Isso, E isso em aí, qual ano, Jonas? isso foi em 2019. 2019. Legal. 2019. Aí comecei a trabalhar com mídias sociais. Minha esposa falou assim: olha, além de você trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite no restaurante, você ainda faz as mídias sociais. Você tem que decidir se você quer eu ou quer o restaurante. Aí eu falei, pois é, vai ter que ser você, né, mulher? Não tem jeito. Que susto. Aí, de Demorou um novo veio o pouquinho. empreendedorismo. Uhum. Por quê? Porque eu conversei com o meu gerente na época, né, com o dono do restaurante, eu falei, olha, Roger, eu vou ter que sair, cara. Vou ter que sair, infelizmente. Eu preciso ficar mais tempo com a minha namorada na época, né? Hoje somos casados, mas eu preciso me dedicar mais para ela. Mas eu tenho uma proposta para você. O que que você acha de eu fazer suas redes sociais? Aí, ou seja, eu saí, eu comecei a trabalhar Que muito legal, cara. menos, mas Isso é comecei uma a cuidar dica da rede legal também. social dele. Comecei a cuidar das redes sociais dele. Que daí veio o quê? Veio outras indicações, peguei outros restaurantes, eu passei a ganhar mais trabalhando de casa do que indo 12 horas por dia trabalhando no restaurante. E aí eu gostei do negócio Aí você vê o mundo, aí você vê um mundo diferente, né? falei, rapaz, falei, gostei disso, né? Comecei a cuidar, né, de um restaurante aqui, outro ali e tal, fazendo mídias sociais. Só que daí aconteceu o que hoje nós chamamos de Idolink. Aconteceu uma mágica, na verdade. Que legal, que legal. Aí eu digo assim, ó, você a sorte não existe, na minha opinião. A sorte ela é consequência de dedicação, de empenho, de acordar mais cedo, de dormir mais tarde, de se dedicar em fazer a coisa certa. A sorte, né, veio para mim num momento que a gente estava numa dedicação muito grande. Eu tive uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, achando que eu era o dono do restaurante, e aí, de novo, eu vou voltar lá na história do meu pai. Eu atendia as pessoas dentro do restaurante com a postura de dono do estabelecimento, Uhum, uhum. com a postura de quem estava lá valorizando o meu negócio. E Legal. aí eu recebi uma ligação de um cara chamado Diego Sampaio, perguntando sobre transação de cartão de crédito, sobre taxa de cartão e tal. E eu fui falando, eu sabia, mas na época eu já não trabalhava mais lá. Uhum. Aí ele falou, daí eu perguntar, por que que você está perguntando isso? Daí ele falou, porque eu estou montando um aplicativo para vender pelo WhatsApp. Eu falei, sério? Hum. E eu também estava fuçando isso, só que eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de atendimento. E eu vi que o atendimento das pessoas aqui nos Estados Unidos, principalmente com o impacto da pandemia, estava muito feio, estava terrível. As pessoas queriam colocar o WhatsApp no link da bio, queriam colocar lá para chamar pelo Instagram, só que não respondiam. Então, Uhum. o que que adianta você mandar alguém para o teu WhatsApp se você fala assim, não, porque você não encanta a pessoa, você está frio, você perdeu o contato com a pessoa. Eu falei, cara, a gente precisa corrigir isso. E aí eu falei, olha, eu tô criando um também, só que eu não manjo do balacobaco, cara, eu não sei fazer. Uhum. Ele falou, não, eu sou programador, eu sou back-end e tal, e a gente tem uma estrutura para fazer o que precisar. Aí nós fechamos um negócio, fechamos parceria. Na época eu parei o que eu tinha em mente de fazer e a gente tocou um negócio chamado I Do Order, Ai, do na order. época. Primeiro era da onde que ia sair o nome, saiu num brainstorming, porque I do, né? As pessoas, I do link, I do link. As pessoas ficam, né? Por que I do link? Porque a expressão em inglês yes, I do é uma expressão que é uma afirmação para tudo, tá? Uhum, uhum. Do you alguma coisa? Yes, I do. Então é uma afirmação. E aí, pô, por que não I do? E aí ficou I do. E aí nasceu o I do Order na época. O que era o I do Order? E aí eu me lembrei da história, acho que foi da Priscila que você falou, Sim, das Priscila. fraldas Uhum, uhum. das fraldas, né? Isso. Ela tinha o plano maravilhoso na cabeça dela, ela tinha o melhor negócio do mundo, e aí quando ela entrou no mercado, ela viu que tinha tubarão muito maior que ela, e que para chegar lá, ela não ia vencer. A gente Isso. estava brigando com o Uber Eats, com
aqui são outras marcas, Nordeste, outras empresas, no estado, se a gente for falar do Brasil, seria o iFood, por exemplo. Aham, Então, a entendi. gente criou uma plataforma que se hospedava no site das pessoas para fazer a parte do e-commerce. E olha que interessante, eu apliquei o iDoLink, o iDoOrder na época, nos restaurantes no qual eu fazia redes sociais. E a gente triplicou as vendas dos Nossa. estabelecimentos. Por quê? Porque, primeiro, as vendas estavam acontecendo dentro do site, em vez de acontecer em aplicativo de terceiros, como a Uber, como o iFood, que você tem que pagar 30 e poucos por cento de comissão em cima de uma venda. Então, além de aumentar o faturamento, a gente estava vendendo muito mais. Só que veio um outro problema. Eles são grandes. Imagina como que eu vou competir com o Uber Eats. A gente desenvolveu algo para um brasileiro que queria vender online. Só que o brasileiro que queria vender online, ele não tinha conhecimento. Então, era algo complexo. Quem tinha que produzir tudo, quem tinha que deixar tudo montado, éramos nós. E eu tive uma lição muito grande. Teve um cara que me chamou para montar o restaurante dele, um restaurante de massas, que eu passei uma semana inteira montando o cardápio. Tava tudo certo, tava tudo desenvolvido. Na hora de aplicar, ele falou que não queria mais e não me pagou. Hum, E na hora eu fiquei puta, né, puto da cara, xinguei ele tudo quanto é nome, falei que ele não era homem de ter chacoalhado a minha mão. E depois eu olhei para trás e falei, cara, esse cara mudou minha vida. A hum, lição que eu tive, do aprendizado que eu tive com ele, mostrou que o meu aplicativo ele não era um aplicativo que eu pudesse crescer em escala. crescer Ele em era escala. totalmente dependente de um Perfeito, humano. E perfeito. aí a gente falou, precisamos mudar isso, tem que mudar. E aí veio o brainstorm para que a gente fizesse o quê? Uma árvore do link, a árvore de link igual tem o Linktree, por exemplo. Uhum, Então, essa árvore de link se tornou num catálogo de produtos, que virou um e-commerce, que virou um agendamento, que virou um monte de coisas. Então, a gente não parou no tempo. A gente viu que a gente errou, a gente corrigiu rápido e a gente mudou rápido. E legal. no janeiro de 2021, nós lançamos o iDoLink, que é o iDoLink na versão 1.0, tá? E aí O vem antigo você começaram quando? na verdade, o iDoOrder começou em março de 2020, bem Ah, na pandemia, comecinho da 2020, pandemia. A o gente passou de Edulink. março a dezembro, de março até outubro, novembro, fazendo testes, implantando, desenvolvendo, porque quem desenvolveu foi o Diego e o Tomás, que é o meu outro sócio. Um é back-end, outro é front-end. E aí a gente lançou, tudo feito na unha, tudo feito dentro de casa. Em janeiro de 2021, nós lançamos o iDoLink 1.0. Antes era o iDoOrder, né? Uhum, E aí, de novo, eu vou falar da tal da sorte, né? uhum. A sorte, cara, a sorte, ela deu muita sorte. Porque olha o que aconteceu. Quando eu trabalhava com rede social, eu também trabalhava como personal chef. Eu também fazia, eu preparava a refeição da semana inteira, entregava na casa do meu cliente uma vez por semana. Então eu trabalhava seus 16 horas por dia. Olha quanta sorte eu tinha, né? De poder trabalhar Uhum. 16 horas por dia. De manhã fazia comida, à tarde trabalhava no aplicativo. De manhã fazia comida, à tarde trabalhava no aplicativo e fazia redes sociais. Aí a pandemia trouxe a vacina, né? A gente teve a vacina do Covid, aí a gente começou a se socializar de novo. E Uhum. depois de um ano e quase um ano e meio que eu cozinhava para esse meu cliente, que foi meu primeiro cliente, olha que sorte, né? Vou falar muito de sorte aqui. Esse meu primeiro cliente que eu comecei a cozinhar, depois de um ano e meio, eu tive a oportunidade de cozinhar na casa dele. Aí, por sorte, naquele mesmo dia, a gente estava batendo 1.000 usuários no iDoLink, Olha. organicamente falando. Uhum. Um dos clientes, ele tinha montado um restaurante dentro do apartamento. Ele não existia o restaurante, ele simplesmente montou um site, ele vendia sushi, ela vendia sushi, um casal, que era o Japatin Sushi, e eles usavam a plataforma para fazer vendas de sushis e entregavam na região aqui do Vale do Silício inteira. Interessante. Então, assim, com cases maravilhosos. Então, por sorte, eu tinha batido 1.000 usuários. E aí eu fui cozinhar pela primeira vez dentro da casa do meu cliente. Por quê? Porque até então eu cozinhava na minha casa e entregava lá. Aí, Henrique, por sorte eu estava preparado. Por quê? Porque eu sabia do produto, porque a gente estava afiado no que estava fazendo, com um objetivo que era ajudar microempreendedores a melhorar o atendimento, a facilitar a comunicação com o cliente. E sabe quem que era o cara? O cara era investidor do Google. Aí foi sorte, né? De Nossa. eu estar no lugar certo, na hora certa. Eu conversando com a mulher dele, a mulher falou que era investidora do Pinterest, que, né, trabalhava com cheques aí de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de dólares, mas o marido dela trabalhava com uma empresa chamada Gradient Venture, que é investidora da Google, que apoia startups que faça sentido para entrar no mundo dos negócios. E aí, por sorte, entrou $1 milhão na nossa conta, depois de Caraca. 7 meses de empresa. 7 Por meses. quê?
Nossa. porque a gente viu a oportunidade de ajudar empreendedores, microempreendedores, pessoas que precisavam entrar no mundo digital. E aí você pensa assim, né? Puxa, que história legal, deu tudo certo. Não, não deu. Vamos lá. Vamos lá falar do. Vamos falar sobre isso. Mas que legal, cara. Que legal ter Ah, a sua história até aqui. Cara, quanta coisa, quanto aprendizado, quanta transformação, quanta mudança de rota, mudança de vida pessoal, de cultura, de mercado diferente, de acertos, de erro, cara. Tô encantado aqui com história, porque eu adoro ver história, principalmente história de é. empreendedorismo, cara. Aí nasceu a do Link, Aí começou. Você já fala que em 7 meses recebeu US$ 1 milhão de investimento, porque foi olhava cozinhar. para a conta e falava, meu cacete, Mas quanto aí, ao dinheiro na mesmo minha tempo, conta. você fala, cara, não foi legal. Agora eu tô Não curioso. deu certo. Não, não é que não deu certo. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Hum. Ah, Primeiro, conta um nós pouquinho precisamos. do AI do Link pra gente, pra quem não conhece ainda, qual que é a transformação do AI do Link, por Muito gentileza. bem. O Edulink é uma plataforma que nasceu para ajudar micro e pequenos empreendedores a facilitar o seu atendimento, tá? Eu até mudei um pouco do discurso. Se você olhar vídeos passados meus, eu geralmente falava brasileiros, micro e pequenos empreendedores que querem entrar no mercado digital. Na verdade, não é verdade, e esse é um dos erros que nós cometemos. O Uhum. Edulink ele é essencial para pessoas que estão literalmente no gargalo do atendimento, que não tem mais uma estrutura para conseguir fazer tudo sozinho. Tá? O Edulink ele Perfeito. nasceu aí sim, para pegar, por exemplo, aquela doceira que não dá conta de ficar atendendo o WhatsApp, de ficar mandando mensagens e também produzir. A moça que vende roupas, que vende fraldas, Uhum. um artesão, uma manicure que precisa do agendamento, um barbeiro que precisa de um agendamento, o Edulink nasceu para pessoas que precisam profissionalizar o seu atendimento de uma forma rápida e direta. Que E eu vou legal. dar um exemplo extremamente simples. Uhum. Digamos que você vende bolo, né? Você tem lá o processo de panificação, você faz bolos maravilhosos, só que aí uma pessoa entrou em contato contigo. Ô, doutor Henrique, chefe Henrique, eu tô sabendo que você vende bolo, você pode mandar foto para mim? Aí você todo empolgado, pega lá e manda 40 fotos de bolo diferente, né? Ó, tem esses aqui, tá. Aí ele fala, quanto é esse aqui, ó? Esse aqui qual? Aí você tem que voltar lá nas fotos e mostrar e falar, ó, esse aqui. Ah, mas depende. Pode ser um bolo de 1 quilo, pode ser de 5 quilos, pode ser de 10 quilos, pode ser que tenha um recheio assim, um recheio assado. Então, o tempo que você desgasta em ter que trocar mensagem com as pessoas para explicar o que você faz é mais do que precioso, ele é fundamental. Cara, o tempo, ele é a nossa joia mais rara. Depois eu quero contar uma historinha, um vídeo que eu vi que eu achei maravilhoso. Então a gente precisa otimizar o nosso tempo. E como? Com apenas um site, ou um mini site, que é o que nós chamamos do Edulink, porque é uma estrutura única, nós podemos mostrar um cardápio, um catálogo, a gente pode colocar o link das redes sociais, a gente pode colocar um e-commerce para fazer vendas de produto físico, de produto digital, de ingressos para shows, para você ter um agendamento com um calendário que é vinculado direto ao Google, para você fazer um agendamento da manicure, de uma aula de jiu-jitsu, de uma aula de uma psicóloga, o que você imaginar. O Edulink nasceu para ajudar pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que têm pouco conhecimento com tecnologia, porém está no gargalo do atendimento e precisa uma secretária que faça tudo para ela ou que minimize 90% do trabalho dela usando a Nossa, tecnologia. É isso que o Edulink faz, que legal, cara. tá? Que legal. Que ideia incrível, cara. Para mim aqui, que a nossa missão é ajudar empreendedores, né? A nossa missão é ajudar pessoas que querem começar e ainda não se sente preparado. Então, esse é o Sim, nosso foco, né? O foco de sim. vocês já é para pessoa que já tem negócio e que está sem tempo, está sem organização. E esse momento é muito ruim para o pequeno empresário, porque nesse momento, se ele não tiver forte o negócio dele, ele desiste. Esse momento É. ele desiste. Então, o EduLink, além de ele vender tempo e organização, cara, ele é uma ferramenta que ajuda a empresa a não quebrar, nesse momento. Sem Esse dúvida momento nenhuma. que o cara desanima. O cara Exatamente. desanimou, o Tipo, não, cara não dou conta, não dou tá, conta. meu Deus do céu, aí eu vou ter que contratar alguém, ou então vou contratar um profissional para fazer isso para mim, e aí tem o seu custo. Então, assim, tem uma série de fatores. Foi Uhum, bom você ter tocado no assunto, né, de ajudar quem está querendo começar. Nós cometemos esse erro. E quando eu falo esse erro, por quê? Não significa que o Henrique, como coach, está fazendo errado para ajudar quem quer começar um negócio. Pelo contrário, a gente precisa do Henrique para que coloque a visão da pessoa no caminho certo, que perfeito. oriente nos passos certos, né? A parte humana tem que ser muito bem feita. Mas você tem que querer. Você precisa olhar e falar:
será que é isso que eu quero? Será que eu vou realmente colocar 100%, 200% da minha energia para fazer acontecer? Ou já que não está dando certo, eu vou tentar isso? Não, Uhum. isso, eu acho que essa mudança ela Já tem que que o vir de outro tá você. dando certo, eu vou tentar também. Já porque tá na moda aquele Esqueça. produto, eu vou fazer Aham, também. Esqueça isso. exatamente. Então, esqueça. Então, você, micro e pequeno empreendedor, você que tem um sonho de montar um negócio, que quer começar um negócio do zero, se doe. Tenha tanta sorte de trabalhar 16 horas por dia, tenha tanta sorte de estar no lugar certo na hora certa. Isso é sorte, tá? Sorte Pegar a para mim oportunidade onde outras é, pessoas iam é rejeitar. estar no lugar certo na hora certa e preparado. Preparado. Faça o seu melhor sempre. Faça sempre. Não interessa o que você está fazendo. Seja o melhor. Pra gente Seja aqui, o seu melhor. a principal palavra nossa aqui do Empreender a Mais agora, sabe que tá amadurecendo tudo, é preparação. Preparação para É, virar empreendedor. Preparação para ser dono de negócio. Porque a gente sabe que momentos difíceis vão vir, não tem jeito. Não tem jeito. Então, se a pessoa não tiver bem com isso, com essa decisão, realmente, cara, é isso que eu quero. É isso que eu é. quero e eu sei como vai funcionar. E eu também sei o que não quero mais também para minha vida. Uhum. Aí fica mais forte, mas isso ela internalizar todas essas informações dentro dela, Sim, né, sim. porque esses momentos vai acontecer de baixa, vai acontecer, acontece, não tem jeito, e se ela não tiver com todas essas informações fortes, é difícil É, continuar. Até porque eu acho que é uma das coisas que não tá legal de quebra de empresa aqui no Brasil é justamente isso, porque dá para ver que não é mercado, dá para ver que não é produto, dá para ver que não é condições políticas, influencia sim, mas você vê as pessoas tendo resultado mesmo em momentos ruins, momentos difíceis. Aí você olha para aquele empreendedor e fala, nossa, é ele, cara. Ele ia fazer dar certo de qualquer jeito. Mas é talvez aquela força dele de querer mesmo, é isso que eu quero, tá bem é, claro, tem clareza disso, né? e tem um outro ponto também que eu acho que isso é fundamental, tá? Antes da gente entrar num outro assunto, Uhum, que eu falei, né, quando eu estava terminando falando do Link, eu falei, mas nem tudo, né? uhum, Tem coisa que deu errado. É, Você pode parar e analisar isso no seu dia a dia se você já não fez, provavelmente se você já tenha feito. Quando você está do lado de pessoas que têm uma energia positiva, que sempre estão motivados, que sempre estão para frente pensando em coisas boas, aquele cara tem tanta sorte que tudo dá certo para ele. Ele perfeito. está trazendo uma tonelada de energia positivas para ele. Só que daí você pega, vamos pegar nós como exemplos, né? Aquele Uhum. dia que a gente acordou de mau humor, e assim, saiu da cama, já deu uma bicuda com o minguinho no pé da cama. Aí vai escovar o dente, derruba a pasta de dente na camisa que estava indo para o trabalho. Tudo dá errado naquele dia. É a tua energia, gente. Quanto mais energia negativa você tem, mais você vai trazer. Então, a primeira coisa que eu falo para quem quer fazer a coisa acontecer é pensar positivo e ter energias positivas. Tudo que Perfeito. você pede, você tem. Escreve isso. Tudo que você pede, você tem. Se você falar, ó céus, ó vida, que merda que nada dá certo, o cara que tá escutando lá falou, opa, é para soltar nada e dar certo lá. E vamos soltar nada dar certo. Você ativou o robozinho do que nada vai dar certo. Agora, se Uhum. você fala, eu posso, eu consigo, eu vou virar o jogo, eu já virei o jogo, eu tô indo fazer a coisa acontecer, tudo é possível. Tudo é Pois é. possível. Pois é, Pode isso demorar um e pouquinho mais, mas é isso possível. quimicamente é comprovado, né, Jonathan? É, Quando você cara, uma notícia ruim que você assiste ou o lado de uma pessoa que só fala ruim, cara, isso libera muito cortisol no corpo. E é. é e não é consciente, é inconsciente isso. Total, É senão teria inconsciente. controle. É inconsciente É total. É inconsciente. inconsciente Então total. estar do lado de pessoas e às vezes nem tá do lado a gente fica mais fácil de entender isso, mas quando você, sozinho, se encontrar num momento desse, cara, É, tenta reverter isso, tenta abrir um sorriso, porque você vai transformar. A sua vontade de transformar o seu dia vai transformar. é. Porque é aquilo que você falou, quando você vai criando essa energia, e eu acredito muito em energia, cara, muita energia, porque acredito assim, não do lado muito lúdico das coisas, muito, né, do lado assim mesmo, quimicamente, que traz para o corpo, né, de você estabelecer que você quer isso, e a chance disso acontecer é muito grande, por causa, fala muito ali no livro do Mais Perto que o Diabo, do Napoleão Hill, do aspiral negativo e da espiral positivo. São duas forças. Ele acredita que é, a mesma, é uma lei. Igual tem a lei da gravidade, existe a lei negativa e existe a lei positiva. Então, Uhum. e existe a espiral também. Quanto mais você entra nessa espiral positiva, mais coisas vão acontecendo. E aí você fala É, que é sorte, você fala, pô, aquela pessoa tá dando certo, você entra em contato com ela, as coisas né, também começam. E tanto é pro negativo. Às vezes você vê uma pessoa 10 anos reclamando da mesma coisa. 10 anos com os exatamente. mesmos problemas. Aham, Cara, exatamente. esse é um parênteses aqui interessante, é um assunto que eu gosto muito aqui, que a gente estuda muito isso, né?
para a gente Uhum. observar isso no momento da vida da pessoa. Isso tem tudo a ver também com o dia a dia do empreendedor, né, cara? Que precisa Tem. estar claro isso E, também. e aí eu vou contar a história do Mas Nem Tudo, né? Nós montamos uma empresa, uma plataforma para ajudar microempreendedores, para fazer com que o microempreendedor tivesse uma oportunidade de entrar no mercado digital. Nós recebemos US$ 1 milhão do Google. Esse dinheiro foi para o Brasil. Então a gente falou que está falando de mais de R$ 5 milhões. Pois é. É um bom trocado, né? 5 Sim. milhões de reais. Aí você pensa assim, nossa, uma startup que recebeu R$ 5 milhões, Eu fi não Ô tem João, como dar errado. só um minutinho, eu fico imaginando R$ 5 milhões agora eu não empreender mais. Eu fico imaginando o É, que eu ia né? conseguir fazer. Exatamente. Então, o que que a gente pensou? E aí, isso foi uma baita de uma lição para nós. Quando a gente fala de startup, principalmente de investidores, e falar de. Hoje nós temos, né, a Google Gradient Venture e temos a 10x Founders, que é uma empresa da Alemanha. Além de um anjo, um investidor anjo, que acreditou no projeto, no começo do projeto. Que investiram o dinheiro no EduLink. E esse dinheiro, ele deveria durar até março de 2023. Por Uhum. quê? Porque a gente faz uma programação de investimento, a gente faz, né, as etapas, né, que a gente vai passar dentro do plano de negócios. E a missão nossa era fazer com que o EduLink chegasse no maior número de casas possíveis. Quando eu falei para você que no dia em outubro de 2021 nós tínhamos 1.000 usuários, foi um número interessante, porque foi de forma orgânica, né? Uhum. Hoje nós temos 200 mil usuários. Olha isso. Nós estamos ultrapassando 100 países. Nossa. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, cara, deu muito certo. A gente ajudou muitas pessoas, e a gente sim ajudou muitas pessoas. Só que a gente cometeu um baita de um erro. A gente ajudou pessoas erradas. Porque a gente acreditou na pessoa que você está acreditando. E a gente colocou todas as nossas fichas nessa pessoa que você está acreditando. A gente entregou uma plataforma gratuita para ajudar micro e pequenos empreendedores. A gente tem o Sebrae Nacional como parceiro de negócios. A gente está dentro do Sebrae Connect, que Uhum. indica o EduLink para micro e pequenos empreendedores. Pessoas que estão no gargalo, pessoas que estão já fazendo a coisa acontecer e querem fazer a coisa acontecer de uma forma mais fácil. Hoje, 95% da nossa base de usuários usa o EduLink gratuito. Só que a gente tem 200 mil usuários. Isso transforma um número de acessos muito grande na plataforma. Isso requer um servidor muito grande para que a gente possa manter a estrutura. Hoje a gente tem um custo de mais de 13 mil por mês somente de servidor para manter a plataforma ativa. Então, o nosso erro no plano de negócios foi entregar tudo para quem não deu valor para a gente. Entendo. É duro falar isso, Uhum. é muito pesado falar isso, Mas é a realidade, mas, né? mas é a realidade. Então, o que que nós percebemos? Primeiro, quanto mais você dá, mais a pessoa vai querer tomar de você. É, Você que está começando um negócio agora, e eu falo para você também, Henrique, falo para o teu canal, se dê valor. Uhum. Se dê valor. Não entregue tudo de graça, porque quem não dá valor para as coisas vai falar assim, foda-se, é de graça mesmo. Uhum. Ou eu não vou participar, ou eu não vou estar aí, eu não vou me dedicar ao que eu deveria. Eles não conseguem enxergar a oportunidade como uma oportunidade de ouro, olhando que aquilo vai mudar a vida deles, e eu vou me dedicar um pouquinho porque vai mudar a minha vida. Não. Foi de graça. Então o que que aconteceu? A gente entregou, sem propaganda, uma plataforma completa para a pessoa usar. E hoje 95% da nossa base é grátis. Uhum. Então, por que que eu estou falando isso? A gente teve que mudar a nossa política, por quê? Porque veio algo que nós estávamos preparados, para que a gente crescesse de uma forma orgânica, para que Uhum. a gente conseguisse multiplicar em todos os lugares, só que veio um fator que não foi a pandemia, mas eu vou chamar de pandemia para nós, chamada inteligência artificial. Uhum. E aí, o foco do investidor, que estava em volume de usuários, e nós fizemos, mudou para inteligência artificial. E aí você Sim. fala assim, mas hoje você coloca 2 palavras e cria um site. E cadê o humano por trás que vai falar Uhum. com as pessoas e mostrar o caminho certo? O investidor, ele quer saber de número, De ele não números. quer saber de ser humano, ele quer Uhum. número, ele Uhum. quer número. Resultado. Então, a gente teve que mudar a política o plano de negócio do EduLink, a gente reduziu a quantidade de ferramentas que nós entregávamos de graça para aquele que queria começar um negócio. Por quê? Porque a gente começou a dar valor para quem realmente quer fazer acontecer. Uhum. Então, o cara de graça, hoje a gente tem, e aí eu já convido você que está assistindo esse vídeo, você também, Henrique, que tem o teu canal que é maravilhoso, que quer para ajudar pessoas, a patrocinar o EduLink pelo trabalho Uhum. maravilhoso que a gente faz. Nós temos um banner de publicidade
que a gente tem mais de 2 milhões de acessos por mês. Gente, 2 milhões de acessos por mês. Eu vou chegar no que eu tive que fazer para mim pessoalmente, para eu poder sustentar a minha família. Eu voltei para o ramo de automóveis. Hoje eu Uhum, trabalho numa concessionária que é o segundo maior grupo de concessionárias dos Estados Unidos. uhum. E eu estou falando da Mercedes-Benz. Você sabe quantos acessos mensais a Mercedes-Benz tem dentro do site dela? 5 milhões. O Aidolink, que não nasceu há 1900 e Guaraná com rolha, Uhum. nasceu há 2 anos atrás, tem 2 milhões de acessos por mês. Caramba. Então, essa comparação que eu quero deixar clara é: nós temos hoje uma plataforma que sim ajuda muitas pessoas, que sim tem uma visibilidade muito grande e que 95% da nossa base hoje usa o gratuito. Então, o Aidolink é uma vitrine de exposição gigantesca para você que tem um negócio que quer ajudar o microempreendedor, para você Legal. que quer vender um curso digital, para você que quer vender um treinamento, um trabalho de coach, né, como a gente está falando de pessoas com poderes aquisitivos menores, por que não uma prestação de atendimento online para um médico, para um Uhum. psicólogo? Por Uma que não gestão colocar o financeira. anúncio dentro do Aidolink? Gestão financeira, registro de marcas e patentes, mídias Perfeito. sociais, anúncios de tráfego pago. Então, a gente precisa de você que tem esse tipo de público que possa também fazer com que o Aidolink se mantenha ajudando milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque você vai ter acesso a 2 milhões de leads todos os meses para conseguir conquistar os seus clientes. Então, Nossa, a fenomenal. gente teve, a gente teve que se adaptar. De novo, hoje, em janeiro desse ano, nós decidimos cortar o salário de todos os sócios, nós não temos mais salário, para manter o sonho da plataforma viva, para manter a plataforma ajudando milhares de pessoas. Eu não estou falando mais brasileiros, tá? A gente já está em mais de 100 países. Legal. Então, para ajudar pessoas que querem entrar no mercado digital, uma plataforma robusta, uma plataforma de custo extremamente acessível e que, sim, teve que mudar o seu plano de negócios diversas vezes no meio do caminho. Por quê? Porque o mercado mudou. A gente tinha uma missão, a gente fez a missão. Só que, assim como veio a pandemia no início de 2020, que mudou a vida de todas as pessoas e foi algo que ninguém esperava, a inteligência artificial também mudou a vida de muitas pessoas. Para Uhum. muitos negativas, para outras positivas. E talvez, se a gente hoje fazer uma pesquisa, né, até esse assunto até hoje já deu uma leve esfriada, vamos dizer assim, mas muita gente fala, já ouvi falar, mas nunca botou a mão na massa. Então, Sim. ela não vai mudar. Ela vai mudar para quem sabe fazer. Tem muita gente que nem. Nossa, eu converso com muitas pessoas É. aqui, muitas pessoas não. E ajuda sim, mas, ô, Johnny, eu uso bastante o meu canal, principalmente por organizar as ideias, organizar o português num texto, para organizar a ideia de um criativo. E ajuda muito. Só Muito, sim. que a questão da pegada humana, do olhar do humano, cara, eu não consigo pensar que vai substituir ou que. Porque assim, eu fazia meus cortes em uma plataforma de inteligência, cara, show de bola. Eu colocava lá esse nosso bate-papo aqui de uma hora e meia, e em 20 minutos ele me dava 23 cortes. E cortes legais, me dava até scores assim de, esse aqui vai funcionar melhor para o seu público. Uhum, Eu olhava o corte e falava, não, cara, não é. Não é essa mensagem. Não é esse uhum, meu formato, não é esse corte, não é, né? E você vê, tá lindo, tá bonito, legenda legalzinha, os cortes. Eu até entendi o que ele tava querendo falar, mas ainda não é. E uhum. eu acho que inteligência artificial é legal, bacana, mas cada vez mais eu acho que a gente vai começar a voltar a querer falar com o humano de novo. Eu, Posso te eu... dar um exemplo vivo? Pode. Uhum. Ó, isso eu tô falando do exemplo de ontem. Ontem, que dia é hoje? Hoje é Dia 11. dia 11 de outubro. Tô falando do dia 10 de outubro, tá? Eu estou trabalhando na concessionária Mercedes. Eu comecei há 2 semanas atrás. Eu não tenho Uhum. clientes. Eu comecei do zero. Uhum. Concessionária tem o seu movimento, mas muitos que entram lá são clientes que já são de outros vendedores. Eu fui conversar com o meu gerente. Eu falei, cara, eu sei atender, eu sei falar com pessoas, mas, assim, as pessoas que entram aqui já estão destinadas. Faz um favor para mim, puxa uma lista de clientes aí que de vendedor que já não tá mais aqui. Bota na minha mão, que eu vou ligar. Agora pensa o seguinte, eu sou brasileiro, eu falo inglês, mas eu falo inglês de conversação. Uhum. Inglês técnico não era a minha praia. Eu fui no ChatGPT e perguntei para ele, ChatGPT, né, a gente faz aquela entrevista consultiva lá no ChatGPT, a gente fala assim, Aham. ó, agora eu vou começar como vendedor de uma concessionária. Eu quero que você me ajude a fazer o que a gente chama de cold call, né? Que é a chamada fria, a ligação fria, perdão, a ligação fria para o meu cliente. Aí eu fui pegar os exemplos que ele me deu. Cara, de 5 exemplos, se eu usasse qualquer um deles, o cliente ia desligar no terceiro segundo.
Aí sabe o que eu fiz? Eu fui no lado humano, eu fui pro YouTube, em Aham. inglês, e perguntei como fazer chamadas frias, né? Fazer ligações frias. O exemplo do ChatGPT. Olá, aqui é o Jonathan Pristini, eu sou vendedor da concessionária Autoban Automóveis. Você tem um minuto do seu tempo para falar com Hum, você? Tu. não Eu tem. não ia responder. Aí você pega um cara que consegue encantar as pessoas nos primeiros 7 segundos, que é assim, ó, que você encanta as pessoas. Encantar as pessoas de atendimento são nos primeiros sete segundos. Você liga pra pessoa como se você estivesse falando com o teu amigo. Tô ligando pro Henrique aqui, ó. Tu. Tô esperando. Daqui a pouco, tu. Aí você lá na outra linha. Alô? Ei, ei, ô Henrique, tudo bem? Pô, que bom que você atendeu a minha ligação, tudo certo? Cara, ó, eu vou ser bem direto com você, eu preciso de 30 segundos e eu já vou te dizer, essa chamada é uma chamada fria, eu peguei teu número aqui porque eu quero organizar as coisas que eu tenho aqui na concessionária, porque tem um monte de gente que te ligou, um monte de gente que te mandou mensagem, só que continua te ligando porque você não responde. Vamos zerar isso e ou tirar teu telefone da lista, ou então ver o que você precisa? Eu fiz 25 ligações ontem, eu agendei 15 visitas. Olha isso. Uhum. Eu fui dar uma solução para ele, porque literalmente tinham 10, 15 mensagens. Uhum. Mensagem não atendida, ligação não atendida, porque era do mesmo número. E-mail que eu via que abria e não respondia. Falou, cara, eu quero te dar uma solução. Eu tô vendo aqui, tem um monte de gente te ligando e a gente não consegue anotar aqui se você já comprou, se você ainda tá procurando, se você quer que delete o teu número daqui, eu quero te entregar uma solução. Essa Aí frase é vinha, boa. Você quer que eu tire o seu ah, pedaço daqui? eu falava pros caras, sabe? Eles vinham assim, ah, já comprei, pô, muito obrigado. Ou então, não, tô procurando ainda, mas, porra, vocês são chatos, vocês vêm toda hora. Ou então, assim, da forma que eu falei com eles, eu consegui quebrar aquele gelo de cara crachado e vendedor chato e Uhum. trazer a parte humana pro negócio. Então, Perfeito. cara, joga aberto com o cara. Fala assim, olha, eu preciso de 30 segundos, você pode desligar depois, eu quero trazer uma solução porque vão parar de te ligar. E você vai receber ligação até não acabar mais se você não responder isso pra mim. O cara vai falar, pô, deixa eu me livrar dessa merda logo. Ô, Ou Jonathan, eu acho que é isso, vai cara. Eu gerar acho uma que é isso que a oportunidade. gente vai querer cada vez mais, essa honestidade. Não Solução, aquele honestidade, formatinho, sabe? Aquele formatinho. Tudo cara bem, crachá. funcionou, né? Processo de vendas, tudo bem, mas como a gente está meio que robotizando tudo, quando a gente vê, isso está ficando normal. Aí o anormal está sendo esse contato agora. Você É, vê até quando o pessoal separa no farol ali, até os pedintes estão falando, cara, eu não vou mentir para você. Eu tô querendo isso para isso, para isso, para isso. é, Aí mas é você isso. fala, você até assusta. Aham, Ah, tá bom. Aí você fala, você dá aquela questão da a pessoa foi honesta com você, então você tem aquele sentimento de retribuir de algum jeito aquela é, honestidade. Aí você fala, né? E eu acho que vai ter esse movimento. Não sei agora, mas lá na frente, esse movimento fala, não, cara, tudo bem, robô vai ser bom eu, para várias partes, mas eu quero exato. falar com o humano. O robô, ele encurta etapas. De fato, ele te dá muita informação, mas você não pode virar burro por causa do robô. Você Sim. tem que ficar esperto por causa do robô. Você tem que ver o que ele traz de benefício e se adaptar a ele. Vai chegar um ponto que você não vai precisar mais. Então, eu falo isso dentro do inglês, por exemplo, quando eu preciso escrever formalmente para uma pessoa, eu não tenho inglês fluente para escrever. Eu posso conversar com você em inglês absolutamente tudo, mas vai colocar para escrever lá, vai comer um monte de letra, que eu vou escrever Uhum, errado. uhum. Então, eu escrevo em português, ou então eu escrevo em inglês, peço para corrigir. Então, eu Perfeito, pego um auxílio. Não, eu não perfeito. sou dependente dele, né? Uhum. Falando de redes sociais, falando de uma receita de bolo, falando de um. Cara, ele pode trazer muitos benefícios, mas você tem que ser esperto. Você tem que entender e usar isso pro benefício, não para a preguiça. Esse é o Uhum. mais importante. Legal, legal. Jonathan, já para a gente ir pro final aqui, senão a gente vai ficar muito tempo, né? Eu tenho umas 3 perguntinhas de questões pessoais que eu queria perguntar, é curiosidade mesmo, mas para a gente fechar na questão do iDoLink. Eu queria que você me desse um exemplo assim, vamos supor, uma pessoa que quer abrir sei lá, aqui, quer abrir uma loja de roupa, né? Acabou Uhum. de ser demitido e está pensando em abrir uma loja de roupa. Sei lá, minha irmã está com essa ideia. O que o iDoLink pode fazer para ela? Eu acho que eu vou um pouco mais atrás, tá? Tá, tá. Eu acho que, pensando em plano de negócios, sua irmã foi demitida. Então, vamos supor que ela pegou aí um troco para pôr no bolso dela, porque ela vai ter que comprar inventário, ela vai ter que comprar. Se ela for comprar, por exemplo, roupas prontas, ela vai precisar comprar roupa pronta. Se ela for produzir as roupas, ela vai ter que ter um outro tipo de conhecimento também, que é de costura, ou então contratar uma costureira. Mas, enfim, o que eu aconselho para qualquer pessoa começar um negócio? O que a gente chama dentro do mundo de startups é fazer o MVP.
Né? O que é o Uhum. MVP? É fazer o mínimo variável, o mínimo que você precisa para fazer com que a sua empresa se sustente. Então, se você pensar assim, será que eu tenho um produto bom? Será que eu tenho um produto de qualidade? Primeiro você tem que colocar isso na tua cabeça. O mercado, hoje, dificilmente você vai inventar alguma coisa. Você vai copiar alguma coisa e vai melhorar, ou então você vai achar que criou, mas lá do outro lado do mundo alguém já vai estar fazendo. Então você não vai inventar nada. Então você tem que fazer algo muito bem feito. Ou então, se você está copiando, copie para melhor. E tem, né, o próprio livro, né? Roube como um ladrão, como um artista. Então, melhore o que você está buscando. Uhum. Antes de você começar a gastar muito dinheiro, a se desestruturar financeiramente, né? Já que você ou já que ela foi mandada embora, eu recomendo começar no mundo digital. Por quê? Porque quando você fala em começar um negócio, né? Eu vou contar lá, voltar na história que você falou do teu pai, da ideia da funilaria e pintura. Uhum. Você alugou um ponto, você viu a estrutura, você teve que gastar com tudo isso, você dependia das pessoas que iam até lá, só que teve um ponto principal que te quebrou, que não liberou o alvará. Então você Uhum. gastou com isso, você desistiu do negócio porque você deixou de pensar em um único detalhe. Quando a gente fala de estabelecimento físico, e isso é interessante pensar, a pessoa vai ter que ir até você. Ela vai ter que ir até lá. Seja de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, você vai ter que estar em exposição num ponto que tenha tráfego, porque senão as pessoas não vão chegar até lá. Ou então, você vai ter que gastar com anúncios patrocinados para direcionar as pessoas até lá. Você vai precisar de uma funcionária, ou de um funcionário, ou de dois, ou de três. Por quê? Porque se te der uma dor de barriga um dia, se acontecer alguma coisa, alguém vai ter que te substituir e vice-versa. Se você Uhum. tiver funcionários que estão lá, funcionário que não pensa como o dono vai te deixar na mão também. A mãe vai morrer umas 3 vezes, o papagaio vai ter dor de barriga, vai faltar por motivos óbvios, porque é óbvio que eu tinha que ir pro show, é óbvio que eu saí ontem à noite. Então, são coisas que acabam encarecendo muito o teu negócio. Então, fazer o MVP, fazer o estudo do mercado para ver se o teu negócio vai dar certo, começa no digital. E aí onde o EduLink pode te ajudar. Você Legal. pode começar a vender os teus produtos de forma, eu não digo gratuita, porque você vai ter que usar uma plataforma mais estruturada, com pagamentos online, mesmo que seja no CPF, não precisa ter um CNPJ de início, colocando o teu estoque, fazendo o controle do estoque, divulgando. Então, pensa o seguinte, visualiza isso que eu estou falando para você agora. Imagine que vai ter um jogo de futebol. Se você não gosta de futebol, de basquete, de vôlei, do que for. As pessoas que estão indo para o ginásio, para o estádio, para o que for, pensa na logística das pessoas se locomovendo até lá. Então, digamos que vai ter um show de rock lá, do Metallica vai tocar no show lá no estádio Couto Pereira, cabe 50 mil pessoas. Olha o que tem que ser feito de estrutura para fazer com que esse público entre lá dentro. Então, além de segurança, estacionamento, logística no trânsito, mexer com BP Truck, não sei o quê, toda a parte de segurança, de iluminação, quantas pessoas cabem lá dentro? 50 mil. Quando a gente fala de internet, não tem limite de acesso. Você pode ter milhões de pessoas acessando a tua mesma lojinha. Então é muito mais fácil, o que eu quero te mostrar é que é muito mais fácil as pessoas chegarem no mundo digital do que no mundo físico. Perfeito. Agora, obviamente, você precisa ter o caminho das pedras, precisa ter a estrutura certa. O Idolink te ajuda a mostrar a tua loja, em vez de você ter um pedreiro que vai montar a sua loja física, depois você vai ter um marceneiro para montar as prateleiras, depois você vai ter né, o controle de tráfego para fazer com que as pessoas entrem dentro da tua loja, o Idolink vai te entregar a tua estrutura. Você vai ter lá o teu prédio pronto, com a tua loja montada, com a iluminação, com a parte das prateleiras, você só vai ter que colocar os produtos nas prateleiras. Só que você acha que isso vai vender sozinho? Não, não vai. Um site bem montado não significa resultados positivos, pelo contrário. Uhum. Você tem que saber divulgar, você tem que mexer nas redes sociais. Então, para resumir a resposta, para você que quer começar um negócio, independente da plataforma que você comece no mundo digital. Veja o resultado e veja a aceitação que o teu público tem. E aí sim você pode pensar em, depois que estruturado, depois que as pessoas aprovarem o teu produto ou o teu serviço, depois que você mostrar que realmente o teu financeiro bate, que a tua estrutura bate, que você fez o teu plano de negócios correto, seja com a ajuda do Sebrae, de um especialista, de um coach, do que for, funcionou, aí sim, você vai gastar dinheiro para montar um ponto físico se for necessário ou para ir para outros, mudar para outros patamares. Legal, legal. É, na verdade, a pergunta que eu ia fazer, eu acabei esquecendo de colocar isso, que nesse momento ele já teria feito tudo isso, né? Já teria feito tudo isso, e a ferramenta da Link entrando para ajudar. Porque, assim, pra gente... Que eu queria falar um pouquinho mais simples, assim, sabe, Jonathan? Pra gente falar com essas pessoas mais simples mesmo. Sabe? Pra pessoa que quer abrir um frango assado. Sabe? O que que ela consegue fazer? Como é importante. Porque, assim, eu já fiz a minha página lá em 5 minutos. Em 5 minutos eu terminei.
e já me deu um resultado assim, cara, bem legal. Muitas dúvidas que dá que eu ficava às vezes mandando um monte de link, eu mando só o link lá e o pessoal já tem tudo. E acho que eu fiz o básico ainda, o básico do básico lá ainda. Mas é uma ferramenta muito simples, né? Você consegue fazer ali, consegue colocar todos os seus produtos, a mensagem do seu propósito ali, do seu negócio. Cara, eu achei assim fantástico, fantástica a ferramenta. Então vamos simplificar então a conversa para né, ou para a área de alimentação, ou que seja do frango assado, ou da manicure, ou da Isso, doceira, né? isso. O Salão de ArduLink, ele beleza, salão de beleza, bazarzinho no barbearia, bairro. isso. Com o ArduLink você pode mostrar de forma profissional e digital um cardápio de um restaurante, um catálogo de um produto de roupas, por exemplo. Então você pode fazer com que o ArduLink seja o seu catálogo. Então, você está vendendo roupa feminina, a pessoa pergunta: você tem o macaquinho, não sei o quê, não sei o quê. Aí você manda o teu link, ele vai estar tudo separadinho por categorias. Então, vamos continuar na ideia da loja de roupas. Uhum. Bolsas, camisas, sapatos, barará, tudo separadinho por categorias. A pessoa consegue consultar cores disponíveis, o teu estoque, se você quiser. Então, é facilitar a visualização do teu produto, tá? A manicure, que está lá fazendo a cutícula de uma moça, ela não pode atender o telefone na hora que ela está trabalhando. Isso é falta de ética. Quando Uhum. você, de novo, atendimento, quando você está com o seu cliente, você tem que se entregar 100% para o seu cliente. Se você parar para responder um terceiro, você pode, de repente, fazer a francesinha errada na mão da mulher lá. Se você parar para fazer tal coisa, você vai perder o foco no teu cliente. Então, se doe para ele. Seja o tio do frango assado, seja a manicure, o salão de beleza ou o que for, né? Principalmente falando da parte de estética. Então, se você tem uma ferramenta que vai facilitar o teu atendimento, seja um agendamento de um horário, de um dia, de um valor de um produto que você está oferecendo, de um serviço, de um catálogo, de um cardápio, da venda de um ingresso, você, através de um único link, muito bem mencionado por você, você vai ter todos os teus produtos ou serviços relacionados. Inclusive, tem uma função que eu gosto muito, que é aquela tal de perguntas e respostas, que é muito Sim, comum quando a gente tem um negócio, que as perguntas sejam iguais. sim. Tipo, você entrega, tem devolução, qual que é o raio de entrega, ou então se parcela, se tem desconto se comprar mais de uma peça. As perguntas que o seu negócio no dia a dia você acaba recebendo. Você consegue colocar na versão grátis, pergunta e a resposta, quantas você quiser. Então isso fazer com que o seu tempo seja mais valorizado. Você vai dedicar o teu esforço para o seu cliente, não para ficar respondendo as coisas, para ficar tirando dúvidas. Você tem que focar no que te dá dinheiro, que é o teu cliente. E é o que o Legal. Edulink faz. Ele facilita esse processo de atendimento. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora resumiu muito bem, assim. Venda Uhum. de tempo, organização. Tem uma coisa que eu percebi muito que é difícil fazer um negócio, que é a percepção de valor do seu negócio. Quando sei lá, uma pessoa que vende frango assado, um salão de cabeleireiro, manda uma estrutura desse para o cliente, ou, né, oferece ali para o seu cliente uma organização assim, até o seu ticket já pode até aumentar, porque a percepção de Claro. valor do seu negócio aumenta. Do seu Eu negócio tenho que aumenta. contar um caso. Eu preciso contar um caso. Vamos Eu lá. estava na feira, eu estava na feira do empreendedor do Sebrae em São Paulo em 2022 e no primeiro dia de atendimento de 5 dias, uma menina chegou lá falando que vendia brownie na faculdade para pagar a sua mensalidade. Aí eu perguntei para ela: "Como é que você faz?" Ela: "Eu tenho um grupo que eu vou lá e falo que eu tenho brownie disso, disso, daquilo, e as pessoas que querem vão mandando mensagem." Teve um dia que eu vendi tanto que eu passei a madrugada inteira preparando, porque eu fazia de casa, eu ainda faço de casa, o meu forno tem capacidade de uma forma, cada forma levava 30, 40 minutos para assar, eu tinha 12 formas para fazer, eu passei a madrugada inteira cozinhando. Então o que que aconteceu? Eu criei um Idolink para ela, ou melhor, eu não criei, ela criou sozinha, ela saiu da feira, ela foi para casa dela, ela montou o Idolink dela com a venda dos brownies, e o que que ela fez? Ela colocou a quantidade que ela tinha pronto. Então ela Uhum. falou que ela tinha lá 30 brownie de recheio de doce de leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando ela foi para a faculdade, ela mandou o link do Idolink. E as pessoas encomendaram, e quando acabou a quantidade, ele disse que estava indisponível. Então, olha a facilidade que ela criou para a vida dela. Ela padronizou com as informações que ela tem, a pronta entrega para vender. Ela facilitou a forma de pagamento, porque o dinheiro cai direto na conta dela, pagando pelo Pix. A plataforma já faz a validação da transação e já diz que está aprovado e pago. Ela não precisou ficar mandando foto por foto dos produtos, respondendo quanto que custava cada um e anotando pedido por pedido, e ela não precisou trabalhar de madrugada. Então eu acho que isso é um exemplo clássico do que o EduLink faz. Perfeito, 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 perfeito. João, mais três perguntinhas aqui
pra Duas, gente você já fez uma antes, tô brincando. encerrar. Já pra gente ir pro finalmente, mas é É. uma curiosidade pessoal mesmo, né? Hum. Porque eu também converso com as pessoas nesse momento. Como que foi pra você esse momento de voltar e trabalhar no formato CLT, aí não é formato CLT, mas trabalhar para outra pessoa? Como que foi pra você? Cara, foi um desafio, foi uma adaptação. Isso só foi permitido porque hoje, a gente tem uma estrutura muito sólida que já está andando sozinha e que, eu precisava pensar também no lado da minha família. Ah, então foi um período de adaptação e pessoalmente falando, foi fantástico, porque o ramo de venda de automóveis, ele capacita demais você. E eu estava enferrujado, porque a última vez que eu vendi carro foi em 2012, 2013. Então eu estava aí 10, 11 anos sem dentro da área de venda de automóveis. Então, para mim, eu acho que até para o Link foi maravilhoso, porque tá me trazendo de volta aquela paixão de novo do atendimento, da Uhum. excelência do atendimento. É um desafio? Sim. É, é uma adaptação? Sim. Se você olhar de fora, você deve pensar, pô, ele é um fracassado porque ele teve que começar a vender carro porque a empresa não deu dinheiro. Na verdade, por a mudança do plano de negócios, pensando em ajudar microempreendedores, e a mudança da inteligência artificial vinda mudou o foco do investidor. E como eu não vou largar o osso, porque eu sei que isso já validou, senão nós não tínhamos 200 mil usuários, Uhum. isso eu tive que me adaptar para que eu pudesse continuar um novo sonho, de manter o sonho ativo do Link e também pensar na minha saúde financeira, né? Legal. Mas uma adaptação necessária que ainda continua ativa aí, que a gente consegue fazer. Que bacana, que bacana. Tudo é o significado que você dá para os momentos, né? Então, que É, legal que você tá dando esse significado aí, porque, cara, tudo transforma depois daí. Do significado que a gente dá para os momentos nossos. Ô, John, exatamente. e você tá no Vale do Silício, né? Tô no miolo do vale. E aí, como que é aí? Só para Cara, forma resumida aí, pra eu, eu vou quem não contar conhece. a parte esquisita do daqui então, porque o povo sempre pensa, né? Vale do Silício, tecnologia, Google, Facebook, TikTok, YouTube, Netflix e não sei o quê, todas as grandes empresas estão aqui. Se eu te contar, cara, que tem gente que paga conta com cheque no mercado ainda. Você acredita? Se eu te falar que grande massa das pessoas já de mais idade não baixam nem aplicativo no celular. Caramba. Se eu te contar que as principais contas de água, de luz, de telefone, você paga mandando cheque pelo Correios. Você acredita? Pelos Correios? Aham. Caramba. Então, quando a gente pensa em Vale do Silício, a gente pensa daquele robozinho servindo café, a gente Uhum. pensa no Tesla, no carro elétrico, Uhum. né? Na tecnologia, na bike, no Uber, que nasceu aqui, e muitas outras grandes empresas. Cara, o Vale do Silício, ele tá, né, na parte norte da Califórnia, na região de São Francisco, não literalmente São Francisco. Na verdade, assim, quando a gente fala Baía de São Francisco, ou Bay Area, quando você vai escutar mais esse termo, essa Baía, ela vai de São Francisco até São José. Eu estou falando aí de mais ou menos uma hora de distância entre um e outro. Então, hoje São Francisco também abriga muitas lojas, muitas empresas, muitas startups, muitas empresas de tecnologia, mas a localização geográfica está na região de Santa Clara, que aí sim é a mais chamada do Vale do Silício. Agora, a gente pensa só em prédio, em tecnologia, cara, aqui é uma região que tem muitos lagos, que tem muita árvore, que tem muito área de camping, de fazer caminhadas, que tem muitas queimadas, infelizmente, a gente daqui da Califórnia. Esse ano que eu achei que ia ser muito grave, porque teve um inverno muito rigoroso de chuva, e a gente tem uma escassez muito grande de chuva, que faz com que o verde fique seco e vire uma palha, né? Vire né, um combustível, na verdade. Uhum. Por sorte, a gente está em novembro aí, e as queimadas foram muito pequenas, mas nos últimos 5, 6 anos aí foram muito graves. Mas o Vale do Silício, ele é o que eu chamo de terra das oportunidades. Se a sorte estiver do teu lado. De A, novo a sorte, né? a terceira pergunta era em questão de mentalidade, você já falou um pouquinho aí, né? Questão de mentalidade aí do americano e nossa aqui dos brasileiros. E, mas antes de eu fazer a última pergunta de verdade agora, passa as redes sociais do EduLink, como que o pessoal faz para conectar com você aí, com o EduLink? Muito bem. O nosso site é idolink.com. Ele é um site que hoje está em 4 línguas: português, inglês, espanhol e francês. Você pode utilizar o Idolink em qualquer lugar do mundo. Dentro do Brasil, nós temos transações de pagamentos. Fora do Brasil, nós temos o Stripe, que atende aí pelo menos quase 100 países, se eu não me engano, que você pode fazer transação e receber pagamentos na sua conta. Nós temos o nosso Instagram, Idolink Bill,
e você pode entrar em contato conosco. Você pode criar o seu Link diretamente pelo Instagram, entrando em contato no nosso direct. A gente tem automações que possibilitam você escolher em mais de 200 opções de sites já pré-montados para o seu negócio. No YouTube, você tem uma infinidade de vídeos criados por mim para que você tenha tutoriais desde o A até o Z de como você cria, como que você edita, como que você exclui, como você paga, como você cancela, tudo que você precisar. O canal do YouTube é @aidulinkcom, ou então procure na barrinha lá superior aí do link, você já vai ver lá a nossa logo azulzinha. E nós temos o nosso canal direto de suporte, que é feito por mim. Todos os clientes que entram em contato conosco, eles têm um chatbot, que é através da inteligência artificial, e que se por algum motivo o chatbot não estiver funcionando da maneira correta, ou não trouxer a resposta correta para você, ele vai te passar o meu telefone pessoal e eu vou te dar todo o suporte que você precisar. Legal, bacana. John, o que você mais aprendeu com empreendedorismo até agora? Cara, adaptação. Eu acho que é a palavra principal aí de empreendedorismo. Você tem que ser um camaleão, você tem que se adaptar ao ambiente, você tem que ter agilidade, de novo, né? Errar rápido para que você corrija rápido, demorar para contratar e demitir rápido, se você vê que não está certo, e se adaptar e nunca desistir. Nunca desistir. Não significa bater na mesma tecla, significa se adaptar. Legal, legal. Não, e para essas pessoas que tá com vontade de empreender, né? Tá com essa coceirinha, com essa vontade, com esse desejo, só que ainda não se sente preparada para dar esse passo, ou tem muitas dúvidas. Que dica que você dá para essas pessoas? É melhor o feito do que o perfeito não feito. Se você esperar fazer e para estar perfeito, você nunca vai fazer porque você nunca vai saber se está perfeito ou não. E o teu perfeito pode ser que esteja errado. Então, eu sempre digo isso. Se você tem uma ideia, se você tem uma paixão, se é algo que você se dedique para você fazer, que você realmente está com o objetivo de fazer, estude, entenda o que você quer fazer, entenda sobre o que você quer fazer e comece a fazer, mesmo que seja como experiência. Se há um serviço, pegue pessoas de cobaia para fazer. Pegue pessoas que você vai fazer um teste, que você vai prestar o teu serviço, não cobre, mas peça uma orientação honesta dessas pessoas, porque pode ser que você ache que você tem algo maravilhoso e talvez não seja aceito no mercado, ou às vezes você tem algo que é uma joia preciosa e você, por precaução, não quer colocar no mercado porque acha que não está pronto. Você só vai saber se está pronto quando as pessoas falarem para você que está pronto. John, gratidão pelo seu tempo, você ter investido aqui no Projeto Empreender Mais. Parabéns pela sua história, fiquei contente de conhecer vários momentos aí de sua vida. Eu tenho certeza que teria muito mais para a gente bater papo aqui, vários cases aí do iDoLink, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo aqui e também tem o tempo do YouTube, tem tempo de edição, tem todos esses antes também, né? Mas fico muito contente aqui de ter contado a sua história no Empreender Mais, esse agente aí de transformador de vida de pessoas que querem empreender, que está nesse caminho, que eu acho que é um principal caminho para a gente mudar nossa sociedade, nossa própria vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que, cara, esse é um movimento que realmente funciona e tem resultado. Isso é uma pessoa que está ajudando esse movimento. Cara, gratidão novamente e parabéns por tudo aí. Eu que agradeço, eu quero já deixar esse convite para você que tem esse dom de comunicação, de conversar com pessoas, como coach, como um cara que quer ajudar as pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer. Eu quero te convidar formalmente para fazer parte do time do iDoLink, para que você possa contar com a plataforma e também comigo no que for preciso para pessoas que se dão o valor e façam as coisas acontecerem. Legal. Pense nisso, se dê valor e faça a coisa acontecer. Eu sou velho, né? Eu já tenho meus 41 anos e eu sou apaixonado por Raul Seixas. E uma das frases dele que para mim são incríveis, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, se a gente não se adaptar, se a gente não ser uma metamorfose ambulante, a gente vai ficar estagnado. Dê o primeiro passo. A zona de conforto, ela não foi feita para te dar conforto, ela foi feita para você pisar fora dela e você ir aumentando ela com conhecimento, com técnica, com preparo, com sabedoria. Então, e outra coisa que eu tinha mencionado lá atrás, que eu ia falar sobre tempo. Eu vi uma reportagem, só para a gente encerrar de forma com chave de ouro, Legal. uma mulher perguntando para duas meninas sobre o que você faria se eu te desse R$ 1 milhão para você.
E elas, né, nossa, R$ 1 milhão. Uma já falou assim, eu faria uma viagem maravilhosa, eu ficaria viajando, não sei o quê. Outra falou que ia aplicar o dinheiro. Daí ela perguntou, e se eu te desse R$ 100 milhões hoje, só que amanhã você não acordasse? O que que você faria? Eu não quero dinheiro. Então por que que você acorda de mau humor? Por que que você acorda de mau humor se o teu bem mais valioso que você tem é o teu tempo? Perfeito. Perfeito. Dê valor ao seu tempo, à tua família, às pessoas que você ama, e se dedique. Pense que o seguinte, 5 minutos que você passa no teu telefone arrastando reels para cima de besteira, é 5 minutos que você está perdendo de sabedoria que você pode estar criando para tua cabeça. Então, dê valor ao seu tempo. Legal. Valeu. Fechamos com chave de ouro. Gratidão, John. Até mais, viu? E É vai nóis. será Abraço. uma honra fazer parte aí também desse movimento aí de vocês aí, que eu puder colaborar. Eu tenho certeza que as pessoas aqui que eu entrar em contato vai precisar dessa ferramenta. Não tem jeito, vão precisar, porque eu consigo visualizar essa facilidade que vai dar para essas pessoas. E vamos que vamos. Para Tchau, você que tchau. está começando, que não tem, até como dica, né? Para você que está começando, que não sabe fazer estrutura nenhuma, nós temos uma área destinada a templates prontos já. É aidolink.com/templates aidolink. Eu vou te passar o endereço para você poder colocar na descrição, Uhum. que existem templates para quase todo tipo de área já, de atendimento, manicure, salão, cílios, martelinho de ouro e etc. É só clicar e ter o template montadinho pronto já. Legal. Valeu? Valeu, John. Maravilha. Tchau, Obrigado, querido. tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.